Bem-vindo à segunda parte do Direito a Falar. É convidado desta edição Carlos Cruz, é sócio fundador da CCA, Sociedade de Advogados. Conhece bem a vida das empresas, é uma pessoa que está por dentro da vida de algumas empresas portuguesas. Qual é neste momento a realidade? Qual é o principal problema que elas têm? Falta de crédito, aumento da litigância na área do trabalho, risco de insolvência? Isso é uma pergunta de algibeira, difícil de responder. Eu penso que é um problema complexo. As empresas defrontam-se com problemas complexos e esses problemas complexos decorrem de um conjunto de circunstâncias. A falta de mercado, a recessão que existe em termos do mercado interno de consumo, é uma das situações que tem, de alguma maneira, afetado a respectiva atividade. E através disso vem maus resultados, falta de competitividade, falta de crédito, dificuldade de expansão. É óbvio, eu não escondo que, digamos, eu acho que os problemas da justiça, da litigância, são uma parte pequena nos problemas das empresas em Portugal. Mas são uma parte do problema. Portanto, há empresas, sobretudo a nível da execução dos seus créditos, que têm situações dramáticas de atrasos e dificuldades que depois produzem um efeito dominó. Se uma empresa não consegue cobrar aquilo que lhe devem e se não consegue recorrer ao crédito para financiar esses apertos de tesouraria, depois tem a maior dificuldade de pagar a quem deve. E muitas vezes o colapso que se tem verificado nas empresas é no fundo, um misto de todo este circunstancialismo. Há pouco falava que acompanha o setor tecnológico há muitos anos, o setor empresarial também, digamos, uma parte do setor tecnológico desse mercado. Sente que há uma evolução daquilo que é a gestão e os empresários portugueses nos últimos anos, uma nova mentalidade, ou de facto ainda continua a ser marcante aquele sentimento de viver com um Estado muito paternalista? Não, isso claramente eu entendo que há uma nova classe de empresários e que essa nova classe de empresários tem sabido viver sem o Estado e tem sabido desenvolver as suas empresas, e há casos de extraordinários casos de sucesso made in Portugal. E isso apraz muito registar. Agora, é óbvio, e, portanto, essa dependência do Estado que era tão característica mesmo a seguir ao 25 de Abril, não é? Mas da segunda metade do século passado, tem-se esbatido. Eu punha a situação numa perspectiva ao contrário, é que muitas vezes, mesmo que se queira viver com menos Estado, e as empresas têm-se habituado a isso, é difícil evitar. O Estado não deixa. O Estado não deixa e muitas vezes o Estado é inimigo da economia. A situação, há grandes esforços que foram feitos e eu sou insuspeito de simpatias socialistas, mas eu entendo que o Simplex foi efetivamente um marco importante na relação do Estado com os seus administrados, sem dúvida nenhuma. Agora, muitas vezes é difícil evitar a intervenção do Estado no dia-a-dia das empresas, sobretudo um Estado que não é amigo da economia. O Estado precisa ser refundado? Não, o Estado não precisa de ser refundado, o Estado precisa de ser reestruturado, o Estado precisa de ser pensado na sua perspectiva, na sua relação com os cidadãos, na sua relação com as empresas, na sua relação com a economia. E essa tem vindo a ser feito um trabalho importante nessa matéria. O que eu penso é que ainda não chega e que mais e melhor deverá ser feito no sentido de que essa relação não seja uma relação, muitas vezes, com tiques de algum autoritarismo e de subordinação que eu acho que já não deviam existir. Curiosamente, eu devo dizer que a relação das empresas com a administração central é muitas vezes mais fácil
porque aí a sensibilidade para os problemas económicos são maiores do que em situações de administração local e regional que eu penso que não tiveram ainda os fatores de modernização que precisam. É possível fazer essa reforma do Estado com a atual Constituição? Ou está na altura desta geração olhar para a sua Constituição? Eu não sou um fã desta Constituição. Acho que esta Constituição claramente sofre ainda de excesso de esquerdismo e está muito datada do ponto de vista ideológico. Esta Constituição foi alterada por várias vezes, mas no fundo tem a sua matriz no período revolucionário de 1974, 1975. Ora, apesar de tudo, eu não acho, se me perguntar se há alguns aspectos ligados, sobretudo, ao funcionalismo público, ligados à segurança do emprego no Estado, que necessitariam de ser revistos, eu responder-lhe-ia que sim. E, portanto, isso passa incontornavelmente pela Constituição. Mas há muitos outros aspectos que eu considero que são aspectos onde a Constituição não toca e que poderiam claramente ser melhorados e alterados. Reconheço que é uma tarefa difícil, é uma tarefa que não pode ser feita em cima da hora com pressões de cortar um valor pré-determinado de dinheiro e, sobretudo, entendo que têm que ser feitos sempre no âmbito de um pacto de regime. Eu dou-lhe um exemplo sobre esta matéria que me impressionou bastante e tem a ver ainda com a comunicação social. Quando se falava da privatização da RTP e se discutia o modelo dessa privatização, assistiu-se a essa coisa espantosa. O governo dizia que ia privatizar, ainda não sabia bem o modelo, como sabe, isto foi uma situação que teve várias fases, não é? E depois eu ouvi o líder da oposição dizer que quando fosse situação, quando fosse para o poder, desfazia aquilo tudo. E eu pergunto a mim mesmo que ideia é que nós queremos dar aos cidadãos e para o exterior de uma situação assim, de uma privatização que é feita pela situação, que é contestada pela oposição, a ponto de dizer que tudo o que é feito é desfeito. Há situações em Portugal que carecem, que necessitam de um pacto de regime. E uma delas é a reforma do Estado, como outras, nomeadamente da Justiça. Porquê é que é tão difícil obter esses pactos de regime em Portugal? Ao contrário de outros países, onde é possível alcançá-los. Eu acho que tem muito que ver com a cultura política que se instalou. De alguma guerrilha. Lá ver. Nós vivemos numa ressurreição do rotativismo. Portugal é um país em regime democrático rotativista. E é sempre muito complicado articular interesses quando estamos perante um quadro político dessa natureza, porque os pactos de regime tendem sempre a ser vistos como uma concessão de um ao outro. Com toda a franqueza, eu acho que Portugal sempre necessitou e neste momento, para mais, necessita de pactos de regime. Eu custa-me ver uma situação que é uma situação dolorosa, mas é uma situação incontornável. A verdadeira força reformista neste momento em Portugal é a Troika. A Troika obrigou Portugal a fazer reformas. Eu sei que isto é um tema um bocadinho polémico, mas é verdade. A nível de setores onde já deveria ter havido entendimento entre as forças políticas há muito tempo. A nível do trabalho, a nível do arrendamento, a nível do consumo, a nível dos códigos. Tudo isso, a Troika, digamos, apontou a faca aos peitos dos portugueses e com resultados. E eu tenho pena que tivesse de ser assim, porque muitas das situações que foram agora criadas e que foram
legisladas já o deveriam ter sido feito no âmbito dos tais pactos de regime. Mas porquê é que isso não aconteceu? Por questões ideológicas, por questões de guerrilha, como o Rui estava a explicar, ou por pura tática política? Olha, isto é um bocado como o Sporting e o Benfica terem os seus estádios, que foram caríssimos, distanciados 1 quilómetro na segunda circular. Há mais emoção do que razão. É um bocado isso. Do ponto de vista da razão não é compreensível, mas há outras razões que se sobrepõem à razão. Não é? Falou no Sporting, foi em 2009 um quase candidato à presidência. O Sporting precisa de ser refundado. Este ano, nestas eleições, vai ser candidato? O Sporting é uma coisa importante na minha vida. Eu, a páginas tantas, quis devolver ao Sporting, ou quis retribuir ao Sporting aquilo que o Sporting me tinha dado. E aquilo que o Sporting me tinha dado na minha vida foram coisas importantes, em termos de valores de estar na vida, de estar no desporto. E, portanto, fiz um tirocínio primeiro no Conselho Fiscal e depois na direção. Eu entendo que a minha dívida está saldada e que o Sporting é uma grande instituição, que o Sporting tem uma riqueza enorme, que são os seus sócios, que têm um potencial fantástico. Custa-me ver o Sporting tal como está, mas tenho a certeza que o Sporting há de encontrar em si mesmo forças que o regenerem e que o tragam outra vez à posição e à dimensão que ele efetivamente tem na sociedade portuguesa. Mas a sua experiência enquanto grande conhecedor do setor das tecnologias e dos média, que hoje é uma fatia importante daquilo que é o negócio do desporto, a sua grande experiência empresarial, o nome reconhecido, não seria também uma mais-valia para presidente do Sporting? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu, quando saí do Sporting, só saí de lá com uma coisa a mais do que quando entrei, que foi com inimigos. Porque, efetivamente, o Sporting e os clubes de futebol, o Sporting em particular, passa por dificuldades conhecidas, mas muitos dos agentes que gravitam à roda do desporto e do futebol em particular não passam por dificuldades absolutamente nenhumas. E isso cria ali um conjunto de tensões e um conjunto de incompreensões muito grande. E como lhe disse, eu acho que já paguei a minha dívida ao Sporting, estamos de contas feitas. Com certeza que apoiarei um candidato, mas não está no meu horizonte de vida candidatar-me, tenho outras prioridades, mas como calcula, o processo eleitoral do Sporting não me deixa de forma alguma indiferente, não é? Porque está em jogo muita coisa, a situação do Sporting é uma situação particularmente aflitiva e, sobretudo, entendo que nestes períodos de desorientação e de angústia geral é preciso evitar derivas populistas que apenas pioram aquilo que já está mal. Qual é o perfil do próximo presidente do Sporting que o próximo presidente do Sporting devia ter? Olha, eu já escrevi sobre isso. Eu acho que tem que ser alguém com disponibilidade, tem que ser alguém com provas dadas, tem que ser alguém com um projeto. Custa-me imenso ver candidatos que se perfilam, e já são bastantes, eu todos os dias leio no jornal que há sempre mais um. Parece que realmente as eleições do Sporting se tornaram uma passarela para as vaidades pessoais que neste mundo do futebol proliferam. Digamos que claramente custa-me ver pessoas a candidatarem sem saber quais são os seus programas, quais são os seus aportes para a solução dos problemas do Sporting. Em nenhum desses reconhece essas capacidades? Neste momento, não. Neste momento, não. Tem algum nome em cabeça que gostava que fosse o próximo presidente do Sporting? Tenho muitos nomes na cabeça. Acho que o Sporting, repito, dentro dos seus sócios, tem gente com qualidade e capacidade para dar a volta por cima. Agora, como calcula, não queria ferir suscetibilidades em indicar este ou aquele. Acho que, sabe,
Eu acredito no instinto de sobrevivência das instituições. E vou-lhe contar uma história muito simples. Uma vez, eu tive uma fase da minha vida, a seguir ao 25 de Abril, em que me dediquei muito à política. E houve um conselho do PSD, ou do PPD na altura, que elegeu, não sei se lembra, o professor Emílio Guerreiro, venerando a figura, para secretário-geral. Naquela altura não havia, julgo que ainda não havia presidente do PPD para secretário-geral. E lembro-me que foi uma reunião que acabou a altas horas da noite. Eu, nessa altura, era da JSD, portanto, enfim, nos meus verdes anos. E saímos da sede ali na Duplo Olé. E eu pensava, mas isto é o fim, porque o professor Emílio Guerreiro, independentemente de ser uma pessoa estimável, tinha um registro que era completamente um registro oposto ao que era a matriz ideológica e a matriz existencial do PPD. E eu pensei, o PPD vai acabar. O PPD não acabou, porque encontrou em si forma de ultrapassar a crise, de sobreviver, que era naquela altura a grande preocupação. Ora, mutatis mutandis, eu faço o paralelo para o Sporting. O Sporting está na pior fase da sua existência centenária, em termos económicos, em termos desportivos e em termos anímicos. É difícil dar a volta por cima, mas é nestas alturas dos grandes desafios que se vêem as grandes instituições e a força delas. Eu acho que vai aparecer um Churchill, ou vai aparecer alguém que consiga levar o Sporting ao seu lugar, ao lugar que ele merece e que transitoriamente está arredado. Todos os clubes já tiveram as suas crises e aqueles que tinham força, que tinham implantação e que tinham organização souberam dar a volta por cima. Em caso algum, esse Churchill será o Dr. Carlos Cruz? Não, estou disponível para apoiar, não estou disponível para participar, estou 100% committed à minha vida profissional, à CCA, aos meus sócios, ao meu projeto de internacionalização, e é isso que neste momento conta. E o que é que vai ser esse projeto de internacionalização da CCA? Que recentemente, que é o mais recente mesmo da EdLaw International, que penso também é uma área especializada na área de marketing e comunicação comercial. A internacionalização de CCA começou há uns anos, quando resolvemos embarcar na aventura de abrir um escritório em Xangai. E porque Xangai, porque se entendeu que era um sítio onde mais ninguém estava e com grande potencial. Portanto, e a aposta tem sido uma aposta com sucesso. Temos tido o grato prazer de ajudar empresas portuguesas a instalar-se no mercado chinês e, portanto, esse foi, digamos, um dos marcos da internacionalização. Neste momento, CCA está num processo que será anunciado brevemente de integração com um grande escritório espanhol e um escritório inglês para desenvolvimento de uma marca de serviços comum que possa depois expandir para outros locais. Nós acreditamos na internacionalização da advocacia, do legal business, como se diz agora, e essa internacionalização envolvendo países com os quais Portugal tem relações mais diretas, África, o Brasil, mas também outras áreas onde neste momento a economia portuguesa se está a expandir. Eu estou a falar na China, estou a falar na Índia e estou a falar na América Central e América do Sul. Falando dessas marcas, sem o dizer à frente de um jornalista, provoca de imediato a questão que é se é possível dizer quais são essas marcas. CCA vai operar a partir de breve sobre uma marca internacional que tem a denominação Ontier e que envolve, como disse, uma integração com outros escritórios, nomeadamente com o escritório de Madrid e com o escritório de Londres, e com, digamos, presenças já efetivas
em diversos países, nomeadamente na América do Sul. Isso é um grande desafio e, portanto, está a perceber que eu, cada vez mais, sou da bancada dos sócios e não da tribuna. No último minuto que nos resta, tem tido uma vida muito ativa, passou pela política, pelo desporto, pelas empresas, também pelo direito. Quando não está ocupado com o direito, o que é que gosta de fazer, Dr. Carlos Cruz? Olha, gosto muito de ler e tenho um hobby que me consome muito tempo, que são os carros antigos. Eu sempre fui um apaixonado de carros antigos, nunca gostei de carros novos, por exemplo, gostei de carros antigos. Os meus, acho que é uma questão de estética e uma questão de gosto pela história e, portanto, posso lhe dizer que é o meu hobby em termos pessoais e ao qual não dedico tanto tempo como gostaria. Os carros antigos são também uma parte do património e uma parte da alma. Dr. Carlos Cruz, foi um prazer recebê-lo neste Direito a Falar. Irmínio, é sempre um gosto ter também aqui a tua presença. O Direito a Falar regressa de hoje a 8 dias, uma parceria com a revista Advogados. Aproveita esta semana.